Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa terceira unidade, vamos estudar redação técnica, ou como alguns autores também chamam de textos técnicos científicos. Então, primeiro vamos discutir e entender o que é redação técnica. Redação é o ato de escrever, o ato de redigir pensamentos e ideias através da escrita. E técnica são conjuntos de métodos de execução de algo. Esse conjunto de métodos são regras e normas que essa redação, que esse texto escrito tem que ter, certo? Mas para ficar mais fácil, tem o slide aqui sequenciado com a definição do autor. Então o autor diz, primeiramente, vejamos esses dois termos em separado. Redação, como eu já disse a vocês, é o ato de redigir, ou seja, de escrever, de exprimir pensamentos e ideias através da escrita. Técnica é o conjunto de métodos para a execução de um trabalho a fim de se obter um resultado. Então, essa estrutura técnica são as regras e normas que temos que seguir na nossa redação para tornar esses documentos aceitáveis para determinadas autoridades. E o autor continua. Logo, para que você escreva uma redação técnica, é necessário que certos processos sejam seguidos, como o tipo de linguagem, a estrutura do texto, o espaçamento, a forma de iniciar e finalizar o texto, dentre outros. Isso está dentro da técnica, isso está dentro das regras que devem ser seguidas. Logo porque uma redação técnica, ela é toda voltada para a linguagem formal, a linguagem da norma culta. Estamos falando aqui de documentos que vão ser emitidos e enviados para autoridades. Então, não é um bilhete, um e-mail, um recado, nada disso, nada de afinidade. São para autoridades. Naquele momento, você está tratando com alguma autoridade, certo? E aí, dando continuidade, o autor diz que a redação técnica é um texto redigido de maneira mais elaborada e formal. Como eu já disse a vocês, toda a estrutura da língua culta formal. Ela difere das redações literárias, pois são objetivas e imparciais, além do que utilizam a linguagem denotativa. Ok? As características que temos para essa redação técnica, a principal é utilizar a linguagem culta formal, certo? Mas o autor diz o seguinte: esse tipo de redação apresenta algumas peculiaridades em sua estrutura e estilo. Isso porque geralmente tratam-se de documentos oficiais de correspondência que possuem uma finalidade, seja informar, solicitar, convidar, registrar, esclarecer, dentre outros. Então, esses textos técnicos científicos, essas redações técnicas, têm todas essas finalidades. Então, com esses textos, você pode fazer todas essas notificações de informar, solicitar, convidar, registrar, esclarecer, entre outras coisas. Por isso, nas redações técnicas é utilizada a linguagem formal, a linguagem culta, objetiva e segue as regras da norma culta padrão. Ela abriga modalidades de textos que cotidianamente nos deparam, por exemplos como ata de reunião, currículo, o relatório, o atestado, entre outros. Eu posso citar entre os demais aqui que quem trabalha em órgãos públicos, às vezes ofício, certo? O pessoal de direito vai trabalhar muito com a estruturação de um documento chamado petição, que são documentos de solicitações. Outros também vão trabalhar com documentos de solicitação, como o caso, por exemplo, de um requerimento. Então, a gente vai ver agora, nesse primeiro momento, esses três iniciais tipos de textos ou de redações técnicas que servem como principal característica de solicitar, de pedir, de requerer alguma coisa. Então, a estrutura aí
modifica-se de cada texto técnico científico. E vamos ver algumas estruturas que tem em algum desses textos. Então, por exemplo, o requerimento ele é diferente, a estrutura dele, por exemplo, para um ofício. O ofício é diferente, a estrutura do ofício, para uma petição. E é isso que a gente tem que aprender. Vocês vão notar que os textos técnicos ou redações técnicas, elas têm estruturas diferenciadas. Geralmente, cada uma tem prima por uma especificidade, ok? Então o autor diz aí, cada tipo de redação técnica apresenta uma estrutura específica. No entanto, algumas características são comuns a todas, a saber. O que é que ele quer dizer? Que algumas redações ou textos técnicos científicos vão ter essas estruturas iguais, outras, às vezes, só semelhantes, parecidas, não toda da mesma forma. A primeira que ele chama a atenção aí é a estrutura do timbre. E o que é o timbre? Bem, pessoal, quem já pegou um ofício sabe que o timbre são todas as informações na parte superior da folha, contendo todas as informações de uma empresa, de uma instituição, de um comércio, de uma indústria, de um órgão público. Então, na barra superior, geralmente vem todas essas informações. E quais são essas informações? É o nome da empresa, é a localidade da empresa, o endereço da empresa, telefone, CNPJ, e-mail, tudo isso aí consta como informação, consta como se fosse o timbre, as informações daquela empresa. E algumas empresas até utilizam o nome papel timbrado, é um papel que já sai de lá com o timbre, com as informações dessa empresa. Mas o autor diz o seguinte, timbre, as redações com timbre técnicas geralmente são produzidas em papel timbrado da empresa, com as informações dessa empresa. Além do timbre, elas podem conter carimbos com indicação da instituição que emitiu. Esses carimbos, alguns autores chamam de escudos ou armas, certo? Quando vocês pegam o papel timbrado, por exemplo, da faculdade, vocês vão ver que na parte superior, geralmente tem todas as informações da faculdade, que é o timbre, e esse carimbo, geralmente, é algum escudo ou arma, que é algum símbolo representante daquela instituição, certo? Podem olhar aqui direitinho da Facisa, parece que é um olho, certo? O pessoal da Fafopa é um F. Prestem atenção que vocês vão ver nos papéis timbrados, em tudo que levar o nome da instituição, vai ter o timbre e vai ter também o escudo ou arma, ok? Também tem que se conter nessas estruturas desses documentos o destinatário, eu chamo mais de vocativo, a quem você invoca, aquela pessoa que você vai se dirigir, certo? Então, esses documentos, alguns, você tem que colocar o vocativo, a quem você vai mencionar, a quem você vai solicitar, a quem você vai se dirigir, certo? E o nome disso é vocativo. Alguns textos técnicos exigem a indicação do receptor da mensagem. Além do nome, podem ser acrescido o departamento e o cargo ocupante pelo destinatário. Que fique claro, pessoal, que se a gente não sabe de um nome de uma autoridade, a gente não deixa de enviar o documento para aquela autoridade por não saber o nome dela. Professor, e como é que eu faço isso? Você coloca o pronome de tratamento daquela autoridade correspondente e depois o cargo a qual essa autoridade exerce. Não entendi ainda, professor. Pronto, vai ficar mais claro agora para vocês. Vamos supor que a gente vai enviar uma petição para um juiz, certo? E eu não sei o nome desse juiz. Aí como seria, professor? Então eu colocaria o pronome de tratamento para o juiz, que geralmente é colocado como meritíssimo ou excelentíssimo ou vossa excelência, e depois o cargo que essa autoridade está exercendo. Nesse momento seria
excelentíssimo senhor juiz ou meritíssimo senhor juiz. Entendeu? Vamos supor que eu queira tratar com o diretor ou a diretora de uma faculdade e eu não sei o nome dela. Eu consigo tratar com ela. O pronome de tratamento para diretor, diretora de faculdade é ilustríssimo ou digníssima, ok? Então, se eu não sei o nome da diretora ou do diretor, eu posso tratar ilustríssima senhora diretora da faculdade e colocar qual a faculdade, ou digníssima senhora diretora da faculdade e colocar a faculdade, ok? O que eu não acho correto é colocar o nome da autoridade só pela metade ou só o primeiro nome. Isso é uma falta de respeito com a autoridade. Então a gente pode colocar o nome completo se a gente souber, ou se não, coloca-se o pronome de tratamento mais o cargo que aquela autoridade está exercendo naquele momento, certo? Seguindo, temos o título. O autor diz: título, algumas delas usam título, enquanto outras preenchem um campo denominado de assunto, certo? Seguido do texto, lógico. 70% de todo documento, de todo texto, de toda redação técnica, 70% de importante é o texto. Aquela autoridade só vai lhe dar confiança, só vai lhe dar respaldo se seu texto for coeso e coerente. Ok? Então, o autor diz: texto, antes de escrever, é importante estar atento ao texto, ao assunto a ser explorado. Por quê? Porque o texto é a base, é o coração, a estrutura da redação. Se seu texto não for bem elaborado, com clareza, não precisa ser longo, simples, claro, objetivo, na norma culta, seguindo as estruturações da norma culta, vai ser bem aceito pelas autoridades. O corpo do texto. Os textos das redações técnicas geralmente seguem a estrutura padrão de introdução, desenvolvimento e conclusão. Como toda redação e todo texto tem que ter esses três elementos base: introdução, desenvolvimento e conclusão do texto. Saudações finais. Alguns documentos admitem as saudações finais e sempre devem aparecer na linguagem formal. Essa saudação é só apenas uma palavra para saudosismo, pode ser atenciosamente, cordialmente, atentamente, certo? É uma forma de cordialidade, de saudação àquela autoridade. Local e data também sempre tem que ter nos textos, lembrando e como forma de observação que o mês deve ser escrito por extenso. Então, se formos colocar o mês de janeiro, nada de colocar 1 de 2020, e sim 1º, no caso, de janeiro de 2020. O mês sempre vai vir por extenso. E por último, todo documento tem que ter a assinatura ou da pessoa que está elaborando aquele documento, ou das pessoas, no caso de um abaixo-assinado, ou do responsável pelaquele órgão. Por exemplo, na questão de um ofício, quem assina o documento é a pessoa responsável pelo órgão. Geralmente, às vezes, como um ofício é elaborado por instituição, por órgãos, geralmente é o presidente ou o diretor, alguém assim, ok? Eu coloquei aqui, para que vocês tivessem uma noção, dos pronomes de tratamento, certo? A gente vai ter que recordar os pronomes de tratamento para não trocar e não errar os pronomes de tratamento com as autoridades. Imaginem vocês elaborando um documento para um juiz, para um prefeito, para uma autoridade e começa o texto, a redação técnica, trocando o pronome de tratamento.
já compromete toda a redação, já está errada como toda a redação. Ok? Então eu coloquei essa tabela de pronomes de tratamento com suas abreviações e para quem está usado, certo? Não confundir pronome de tratamento, pronomes, com titulações. Poxa, professor, e o que é isso? Pessoal, a gente tende a achar que, por exemplo, o termo doutor é um pronome de tratamento e não é. Doutor é uma titulação. É alguém que estudou, fez doutorado e aí pega-se a sigla e a estrutura do título doutor. Assim como quem fez mestrado, quem fez especialização. Os pronomes de tratamento para cada autoridade estão definidos aí que eu coloquei para vocês. Ok? Vão dos mais simples, como você, vossa senhoria, e aí até os mais altos e estruturais diferenciados, como vossa santidade, que é o Papa, vossa excelência, que pode ser utilizado para prefeitos, governadores, senadores, presidente e juízes. Juízes tem um específico, que é meritíssimo, e aí estão todos os demais que vocês precisam com suas abreviações. Nesse segundo slide tem alguns que eu coloquei aqui também, que são bem comuns no dia a dia, que é a estrutura de ilustríssimo e digníssimo, certo? Que podem ser utilizados para algumas autoridades que não têm previamente um pronome para ela. Vou dar o exemplo. Se eu vou enviar um documento para o prefeito da cidade, eu trato como excelentíssimo senhor ou vossa excelência. Mas vamos dizer que eu fosse enviar também um documento convidando ou solicitando algo para a primeira dama do município. E aí não teria específico pronome de tratamento. Então eu já coloquei lá embaixo os dois que geralmente são utilizados, que é a estrutura de ilustríssimo ou ilustríssima, ou digníssimo ou digníssima. Ok? Então, se eu fosse usar para a primeira dama, digníssima ou ilustríssima senhora primeira dama. Ok? E aí, como eu disse a vocês, vamos passar agora para as 3 redações técnicas de solicitação mais comum, certo? As três são divididas na seguinte forma: requerimento, abaixo assinado e petição. Ok? Requerimento, o nome do documento já está me dizendo o que ele faz. Ele requer, ele solicita, ele pede alguma coisa a alguma autoridade. Esse requerimento pode ser feito por pessoa física ou pessoa jurídica. Requerimento, ele pode ser embasado por lei, por decreto ou apenas por uma simples solicitação. Você pode enviar para uma pessoa solicitando algo. Não vai lhe dar poder de ser deferido, de ser autorizado. A pessoa vai analisar e defere ou indefere dependendo da sua argumentação e do que ela achar correto dentro do texto, certo? Então, o requerimento, eu coloquei aí, é um documento com um suposto apoio legal específico para fazer um pedido ou solicitação à autoridade competente. Então, como eu já disse, pode ser feito por qualquer pessoa, pessoa física ou pessoa jurídica. A pessoa física ou jurídica, através dele, tem como intencionalidade comunicativa a solicitação de algo a que tem ou pressupõe ter direito, certo? Abaixo aí tem toda a estrutura de como montar um requerimento. Um requerimento tem todas essas características que tem que levar, ok? A primeira coisa que vai vir no texto de vocês, na redação de vocês, do requerimento, é o vocativo. É a pessoa a qual vocês estão invocando, solicitando, certo? Então, a primeira coisa que vai vir, por extenso, lembrando em consideração que a norma pede que seja por extenso, as normas da ABNT, então esse vocativo vai ser por extenso. Por exemplo,
Se eu vou tratar com o prefeito, excelentíssimo senhor prefeito do município de Araripina. Se eu for tratar com o juiz, meritíssimo ou excelentíssimo senhor juiz da comarca de Araripina. Se eu for tratar com a diretora da faculdade, ilustríssima ou digníssima senhora diretora da faculdade, ok? Isso é o vocativo. Depois vem o texto em linguagem simples, clara, objetiva e sempre na linguagem formal, culta, seguindo aquelas 3 estruturações: introdução, desenvolvimento e conclusão. O fecho é onde a gente pede para esse documento ser deferido, ser autorizado ou indeferido. Local e data, lembrando que a data, o mês é por extenso, e a assinatura de quem está solicitando esse documento. Vamos passar para o outro slide que tem todo o detalhamento pronto para vocês no que eu preparei. E aí está o modelo de um requerimento, certo? Essa parte superior, ilustríssimo senhor chefe da Agência da Previdência Social, Instituto Nacional do Seguro Social. Isso aí seria o quê? O vocativo, a quem a gente está solicitando. Viram aí como eu não sei o nome do chefe, mas eu estou tratando com ele. Seguido do texto, então o nome da pessoa, a nacionalidade, o estado civil, a profissão, CPF, isso aí são as qualificações da pessoa. Aí vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, requerer a cópia integral do processo, aí o que ele está solicitando e no final aqui informa por que a pessoa está solicitando. Ok? Então, a primeira coisa é o nome de vocês, a qualificação de vocês, ok? A quem vocês estão solicitando, o que estão solicitando e por que estão solicitando. A gente não chega para solicitar, para requerer, para pedir algo só porque quer, só porque acha bonito, só porque gosta. A gente solicita e dá a explicação por que está solicitando, certo? Essa parte, nesses termos, pede deferimento, é o fecho do requerimento, seguido de local e data e a assinatura de quem está solicitando. Então, aí estão as características que tem que ter nesse documento. Não pode faltar nenhuma dessas características no requerimento. Ok? Vamos passar agora para outro documento, outra redação, texto técnico científico de solicitação. É o abaixo-assinado. Esse é bem comum para alunos, porque eu acho que já viram, já fizeram, já assinaram abaixo-assinados. Então, não vai ser nenhum tipo de novidade. Ele é bem parecido com a estrutura também do requerimento, logo porque é um documento de solicitação. A diferença aí é que é um documento de solicitação de forma coletiva. Olharam que o requerimento é uma pessoa que assina, aquela pessoa que está solicitando. O abaixo assinado é uma redação técnica assinada por várias pessoas, então é de caráter coletivo, certo? E o autor diz o seguinte: é um tipo de solicitação coletiva feita em um documento para pedir algo de interesse comum a uma autoridade ou para manifestar apoio a alguém ou demonstrar queixa ou protesto coletivo. Difere do requerimento e da petição, que são solicitações individuais. Como eu disse a vocês, tanto a petição quanto o requerimento são individuais. O abaixo assinado é coletivo. E se vocês forem olhar aí, é bem parecido
as características com o requerimento. A primeira coisa que vai vir no abaixo-assinado é o título. O que é o título? É o nome do documento. No requerimento não precisa. No abaixo-assinado é obrigatório, ok? Depois vem o vocativo, a mesma coisa que vem no requerimento, que é o vocativo a quem a gente solicita, aquela autoridade que a gente vai comunicar, aquela autoridade que a gente vai pedir alguma coisa. Seguido do texto, certo? Simples, claro, objetivo na linguagem culta. Local e data. E, por último, as assinaturas de que estão solicitando e o que estão solicitando. O exemplo está aí abaixo, que eu vou mostrar a vocês. Então, está aí toda a estrutura de um abaixo assinado, certo? A primeira coisa que vem aí é o título, é o nome do documento, abaixo assinado. Seguido do vocativo. Então, ilustríssimo senhor, senhora, sindicato, tal. Isso aí é o vocativo. Depois nós temos o texto. Então vocês vão ver aí. Os cidadãos abaixo assinados na qualidade de condomínios, o nome do condomínio, fazem uso do presente para requerer a Vossa Senhoria que informar a solicitação, tendo em vista que as razões que vocês estão solicitando, na certeza de que nosso pleito será atendido, encaminhamos o presente requerimento assinadas por todos os condomínios abaixo listados. Nomeamos ainda o senhor. Isso aí tudo faz parte do texto, ok? Na sequência vai vir local e data, as assinaturas dessas pessoas, seguida de uma numeração de documentos. Geralmente a gente coloca para que essas pessoas se identifiquem através de RG ou de CPF, ok? Eu posso dar a vocês um exemplo bem claro de abaixo-assinado. Vamos supor aqui. O abaixo-assinado seria o título. Aí, ilustríssimo senhor secretário de infraestrutura do município de Araripina. Isso seria o vocativo. O texto. Os cidadãos da Avenida Florentino Alves Batista vêm solicitar ou vêm requerer a instalação de uma lombada eletrônica em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria, com a finalidade de diminuir a velocidade de automóveis que transitam, colocando em risco a vida de pedestres naquela localidade. Isso seria mais ou menos a estrutura do texto. Araripina, 27 de maio de 2020, e assinariam todas as pessoas que a gente conseguisse da avenida. Então, eu coloquei aí para que vocês tivessem, eu fiz aqui rapidamente, só para que vocês tivessem uma noção. Eu coloquei o título, coloquei o vocativo, coloquei o texto. No texto eu citei quem eram as pessoas, o que queriam e por que queriam. Coloquei local e data e, por último, as pessoas assinariam colocando a numeração de um documento. O terceiro e último desse primeiro momento, texto ou redação técnica, é a estrutura de petição, certo? Esse já é mais voltado, esse documento já é mais voltado para a estruturação de advogados. Então, os clientes geralmente entram em contato com o seu advogado e eles elaboram não um requerimento, não um abaixo-assinado, e sim uma petição, que é um instrumento que o advogado transmitirá as pretensões dos clientes aos órgãos para apreciação, certo? Nesse documento eles vão narrar os fatos e as fundamentações legais e o pedido que seu cliente está fazendo para que seja apurado pelo juiz ou promotor e seja deferido ou indeferido, certo? Então ele diz o que é que o autor diz aí na estrutura de petição.
Em primeiro lugar, na petição deverá conter o juízo a que ela será dirigida. Importante lembrar que o endereçamento não será abreviado. Então, como eu já disse a vocês, na petição, o vocativo também não será abreviado. Será excelentíssimo senhor juiz ou meritíssimo, tudo sem abreviações, por extenso. Após, será indicado o nome completo das partes do processo, com a qualificação das mesmas, considerando o estado civil, a profissão, o número do documento, o endereço eletrônico e também o domicílio. Como seria isso? O nome da pessoa a qual o advogado está representando, com toda a qualificação dela. O que é essa qualificação? É tudo que está na sequência aí: a nacionalidade, naturalidade, profissão, estado civil, CPF, RG, residente domiciliado, a rua ou ao bairro, cidade e tal. Todas essas informações tem que conter. Como está abaixo aí: nome completo do requerente, nacionalidade, profissão, estado civil, portador de cédula, RG, escrito no CPF, residente domiciliado no endereço completo, endereço eletrônico e e-mail, por intermédio do advogado que está subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência expor e requerer o que segue. O que segue é especificar, deixar bem claro o que é que a pessoa está querendo, qual o propósito, tudo bem detalhado, ok? Aqui nós temos como ficaria a estrutura de uma petição, certo? Então, a primeira coisa que nós temos é o vocativo. Então, estão olhando aí que o vocativo é por extenso. Professor, aqui tem meritíssimo. Poderia ser excelentíssimo? Poderia. Como eu disse a vocês, o pronome de tratamento para juiz pode variar de excelentíssimo como meritíssimo. Seguido do texto, a primeira coisa aí seriam o nome do cliente de vocês, nos autos, declaratória trabalhista que move contra a empresa aí no número do processo. Por ser procurador, vem à presença de Vossa Excelência para propor e requerer a homologação do presente acordo. Então, no caso, o funcionário está tentando fazer um acordo com a empresa, certo? As partes, a fim de propor termo a presente reclamatória, acordam, sendo que o reclamante recebe da reclamada, da empresa, né, no caso, neste ato a importância de tanto. O reclamante, ante o recebido da referida importância da reclamada, plena e geral quitação do contrato, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for. O reclamante abre mão dos juros e correções monetárias, devendo as custas serem pagas pela reclamada. Isto posto, requer a Vossa Excelência seja o presente acordo homologado para que produza os efeitos da lei. Então, a primeira parte da petição é a estrutura de vocativo, depois nós temos o texto. O texto inicia-se pelo nome, o nome da pessoa que a qual o advogado está representando, com sua qualificação, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, toda a qualificação dessa pessoa. Então, a quem está solicitando, o porquê daquilo. E na finalização temos aí o fecho. Nesses termos pede deferimento, onde o juiz vai analisar e vai deferir ou não a favor, local e data, a pessoa que está reclamante, o reclamada, os dois advogados, o que está defendendo a pessoa, o cliente,
e o advogado que está defendendo a empresa e o número da ordem da OAB, ok? Nesse primeiro momento, a gente fica por aqui com esses 3 textos que são referentes a solicitações, certo, pessoal? Texto técnico científico, ele requer você praticar, você treinar. Ao ficar só lendo, vocês não vão conseguir elaborar com perfeição. Mas ao treinar, vão ver que vai ficar no automático de vocês, certo? Esses textos, essas redações técnicas. Fico à disposição, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo.